Uma das mulheres mais importantes da história da psicologia e da psicanálise foi completamente apagada e acharam um caderno dela depois de anos, e aí foram vasculhar e descobriram a importância dela. Não é incrível isso? E uma das teorias principais delas, puxada por Freud, que é essa necessidade que nós temos de destruir algumas coisas em nós para que surjam coisas novas. Uma, o que Freud vai desenvolver como pulsão de morte, até pelo sofrimento que ele presencia nas guerras, mas a ideia vem dela e vem desse entendimento dessa força destruidora que nós temos contra nós mesmos, esse boicote, essa às vezes voz destrutiva, ela desenvolve toda uma teoria sobre isso, influenciando Freud, influenciando. Vamos aprender mais sobre ela? Você nunca ouviu falar, né? Por que não falamos dessa mulher tão importante? Mesmo psicólogas não falam. Vamos ver quem é? Sabina Spirine, autora esquecida da pulsão de morte. E muitas outras contribuições. Está aqui ela, o crédito que sumiu junto com o nome dela. Você já teve uma ideia genial e viu o crédito desaparecer por inteiro? Foi o que aconteceu com ela. Por mais de 30 anos, o trabalho dela desapareceu da história, até ressurgir nesses diários esquecidos numa gaveta em Genebra. A pioneira que a história quase apagou. Ela nasceu em 1885 na Rússia, de uma família judia. É uma família que tinha posses, inclusive. Era uma família abastada. Publicou mais de 30 artigos científicos em alemão, francês e russo entre 1911 até 1931. Nós estamos falando aqui um período, né, que passa pela Primeira Guerra Mundial. Trabalhou como psiquiatra, psicanalista, pediatra e professora, tendo sido paciente. Seus diários só foram redescobertos em Genebra em 1977, depois de décadas esquecidos. E aí foi atrás da história dela, que é bem interessante, mas bem interessante mesmo. Paciente zero de psicanálise do Jung, foi a primeira paciente do Jung por indicação ali da família. O Jung já trabalhava no hospital, né? Em 1904 foi internada aos 18 anos no hospital. Agora me pegou, né? Burgos, na Suíça, onde o Jung trabalhava, como um quadro grave de histeria. E realmente ela tinha reações violentas, assim, mas estava muito ligada aos processos repressivos dela, né? Tornou-se a primeira paciente tratada por Jung com o método psicanalítico, orientado pelo Freud. Então, numa novidade baseada em Freud. O Freud estava tentando trabalhar essas dificuldades dela, essas reações que ela tinha, e que eu vou contar para vocês. Nessa época, muita coisa era chamada de histeria, que não seria chamado de histeria hoje. Até o termo está muito relacionado a uma manifestação de dificuldade das mulheres em relação à pressão social que era colocada sobre elas, as regras vitorianas de hábitos e costumes e obrigações, tá? Então, esse é um nome que não é muito mais utilizado, é utilizado de maneira inadequada e na época também, porque hoje se trabalha as questões de outra forma, sabe-se inclusive que tem muita injustiça sobre esse nome, então é um nome inadequado de uso. E também vale dizer que era um nome que tem uma história de pessoas com problemas estruturais também que caem dentro desse nome. Então, esse nome hoje é utilizado de uma maneira muito inadequada, inclusive por jornalistas. Tornou-se a primeira paciente não tratada por Jung, recuperou-se, formou-se em medicina depois de ter saído do hospital psiquiátrico e passou de paciente a aluna e depois colega do Jung. E vocês, se assistirem o filme O Método Perigoso, que é fantástico, muito bonito, é mais do que amiga, tá? Mais do que colega. Foi bem próxima do Jung mesmo, gerando uma questão de até aceitação da esposa do Jung e da relação dos dois. Entre 1908 e 1910, viveram uma relação amorosa intensa e documentada em cartas e diários. De Zurique a Viena, a virada para Freud. Após o rompimento com Jung, mudou-se para Viena e se aproximou-se de Freud. Tornou-se uma das primeiras mulheres aceitas na Sociedade Psicanalítica de Viena. Olha a importância,
um grupo extremamente masculino, machista até, se a gente for olhar as teorias. Em 1911, assinou a primeira tese psicanalítica já escrita por uma mulher. Vocês entendem a importância disso? Em 1911, uma primeira mulher falando sobre a questão das emoções, dos complexos, dos traumas, o quão é importante essa mulher. Formou-se, analisou nomes. Espera aí que meu amigo aqui não está me ajudando. Formou-se e analisou nomes que se tornariam gigantes da psicologia. Jean Piaget estudou com ela, o Vygotsky, que tem um estudo interessantíssimo sobre a questão da influência social sobre a nossa formação, e o Luria, que foi parceiro do Vygotsky. Russos. A destruição como origem da criação. Em 1912, ela publica A Destruição como Causa do Devir. E o Freud vai pegar essa ideia lá na frente depois, tá? Eu não tenho coragem de ler o nome desse livro em alemão, não. Propõe que a pulsão sexual carrega dentro de si, ela está estudando com Freud, né? Um componente destrutivo, a semente do que chamou de instinto de morte. Então, ela que reside na gente essa questão, até por causa da nossa necessidade de renovação. Essa ideia, depois, na própria psicanálise e na psicologia, elaborada de outras formas mais detalhadas. Nós estamos aí nos primórdios, né, do estudo dos processos mentais, tá bom? Defende que toda criação exige antes uma destruição, as duas nunca se separam, que é um processo de reformulação, né, de transformação. O artigo circulou entre Freud e seu círculo em Viena antes de virar a teoria central da psicanálise depois por quem? Esse era um problema até que o Jung tinha, né? Do Freud se apropriar de muitas coisinhas. Mas os psicanalistas freudianos ficam muito bravos quando a gente aponta isso. O nome por trás da pulsão de morte. Em 1920, Freud cita o artigo dela, de 1912, no rodapé, além do princípio do prazer, antes de propor a pulsão de morte. Seguiu lecionando e atendendo em Moscou, e depois em Rostov-on-Don, a sua cidade natal. Então ela volta para a Rússia, né? Em agosto de 1943, isso aqui é fogo, gente. Foi assassinada com as duas filhas por um esquadrão nazista que estava invadindo a Rússia, no massacre do Barranco da Serpente. O corpo foi jogado numa vala comum, sem sepultura reconhecida, sem nome, por décadas. Um dos maiores nomes da história da psicanálise, da psicologia, uma das principais alunas de Freud e Jung, morreu assassinada por um governo fascista nazista na invasão da Alemanha na Rússia. O que sobrevive quando tentam apagar uma ideia genial só morre de verdade quando ninguém mais a conta. Então a autora da pulsão de morte quase desapareceu da história, quase nunca mais poderia ter sido achada, além daquela nota de rodapé do Freud. E isso mostra um pouco como a vida tem suas complexidades e a gente precisa acabar se encaixando dentro de tudo isso, se entendendo de tudo isso e produzindo dentro de tudo isso. Esse é um pouco do nosso trabalho aqui, né? Ajudar as pessoas a entender as vidas. Isso ajuda a ter a mente clara do nosso papel, onde a gente colabora, o que a gente contribui. E aí, como é que eu faço para me manter lúcido e saudável dentro dessa dinâmica, né? Para eu poder ter um pouco de liberdade. E ela teve nessa liberdade ceifada tentando proteger as filhas na invasão nazista da Rússia. E quase a humanidade desconheceu uma pessoa de tão importante contribuição. Lembra? Os textos foram achados em 1977, anos e anos depois, já que a Segunda Guerra acabou em 1945, tá? Curiosidades, informações sobre o nosso desenvolvimento, sobre o desenvolvimento da nossa mente, você vai achar aqui no canal. Se achou a história interessante, repassa para outras pessoas. Eu acho que traz boas reflexões e nos torna melhor. Grande abraço, até o próximo vídeo.